E aí, gente boa, tudo bem com você? Meu nome é Sérgio Tomé e seja bem-vindo ao meu canal. E aí, Tomé? Será que realmente as mulheres são oprimidas? Será que ao longo da história e nos dias de hoje, as mulheres têm sofrido cada vez mais a opressão masculina, vítima de homens tão odiosos pelo sexo feminino? E realmente o problema da humanidade foi o patriarcado, o problema é de fato os homens que são preconceituosos, são violentos por natureza, são maus e as mulheres são sempre vítimas? São muitas perguntas, né? Mas são essas perguntas que eu pretendo responder hoje. Talvez você vá se surpreender com a resposta. Fique mais um pouco comigo que você vai saber. Vamos nessa? A mulher é o sexo oprimido ou um sexo privilegiado? Há verdades que nós acreditamos e não contestamos simplesmente pelo fato de ouvirmos muitas vezes. E nos dias de hoje é muito comum ouvirmos essas verdades de que o homem é opressor, de que o patriarcado sempre fez mal à mulher, negou seus direitos e a mulher tem sofrido ao longo da história pela opressão masculina violenta. Então são verdades que aqueles que questionam são logo taxados de machistas. E eu estou aqui correndo esse risco de ser acusado, e com certeza seria acusado. Mas vamos aos fatos, porque contra os fatos não pode existir muitos argumentos. Embora eu sei que ainda as pessoas vão tentar contra-argumentar. Mas eu lhe sugiro que você faça duas coisas. Primeiro, leia um livro do Martin van Creveld, que é um historiador israelense, O Sexo Privilegiado, o fim do mito da fragilidade feminina. E também, embora não tenha lido todo ainda, e também assiste o documentário The Red Pill, ou A Pílula Vermelha. Está no YouTube, inclusive eu vou deixar o link aqui para você não ter o trabalho de procurar. Assiste o documentário e lê o livro, e eu tenho certeza que depois que você fizer essas duas coisas, você mudará a sua mentalidade. Mas se você tiver preguiça de fazer essas duas coisas, eu já praticamente fiz por você, e vou mostrar aqui que, na verdade, a mulher é um sexo privilegiado e não um sexo oprimido. E eu quero começar com a citação do historiador israelense, do Martin, que eu já falei aqui, está lá na página 70, e ele diz o seguinte: como todo mundo, eu achava que os homens realmente oprimiam as mulheres, e queria descobrir como era possível que essa situação pudesse persistir por milênios. Só depois de meses de pesquisa descobri que as evidências não davam suporte à minha tese, e que, na realidade, são as mulheres o verdadeiro sexo privilegiado. Quando Martin iniciou o seu livro, ele pretendia mostrar que ao longo da história, de fato, o homem tem sido o sexo privilegiado, mas os fatos o levaram, as evidências o levaram para outro lado, conforme a citação que eu li. Da mesma forma, é o documentário The Red Pill. É uma feminista que vai justamente tentar provar a mesma coisa. E ela vai conhecer o movimento dos direitos dos homens lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, é nos Estados Unidos, ou é Grã-Bretanha, agora eu fiquei em dúvida. E quando ela conhece o movimento dos direitos dos homens, ela percebe que o movimento feminista estava muito equivocado. Então, esse documentário e o livro tem muita coisa em comum. Mas vamos lá aos fatos. Se eu fosse usar todos os argumentos que eu encontrei para provar para você que de fato a mulher é um sexo privilegiado, esse vídeo daria 1 hora. Então eu vou aqui me deter em alguns, tá? Que para mim serão suficientes para demonstrar a minha tese de que a mulher é o sexo privilegiado. Vamos iniciar então os argumentos olhando um pouco para a história. Qual é o sexo que precisa provar para o outro, que tem financeiramente condições, que tem força, que tem vigor, que tem saúde, que tem possibilidade de sustentar o outro para estabelecer um matrimônio? Quem deve conquistar? Quem deve convencer? É o homem ou a mulher? Óbvio que era o homem. O homem precisa ralar para conquistar a mulher. Não é à toa que até hoje em dia a mãe diz para a sua filha: filha, não arranje um homem pé rapado, não arranje um homem que não trabalha, não é? Ou seja, a referência é sempre o homem que precisa provar que ele é merecedor do amor da menina ou da mulher. E a mulher normalmente não precisa provar nada disso. O homem precisa provar. E tem um fato curioso na Bíblia, que quando Jacó se apaixona por Rebeca e quer casar com ela, e o pai dela, Labão, o força a trabalhar 7 anos. Só que ele é enganado e ele não sabia que ele estava trabalhando pela irmã errada, e depois que ele percebe isso nos 7 anos depois de trabalhado, ele é forçado a trabalhar mais 7 anos para conquistar Rebeca. Mas esse fato bíblico só ilustra o que de fato é uma realidade na história.
que é o homem que tem que provar, é ele que tem que mostrar que é capaz de sustentar um lar, de prover à mulher aquilo que ela precisa. Quem foi que carregou o fardo da civilização nas costas? Quem, por mais que as mulheres acusem os homens de serem machistas, que o patriarcado fez mal à mulher, quem é que desbravou o mundo? Quem é que protegeu as mulheres durante as guerras? Quem era que estava na linha de frente durante as guerras? E as mulheres nunca foram obrigadas, nunca foram mandadas para a guerra. Foram os homens que foram mandados para a guerra. Foram eles que sentiram a necessidade e a obrigação de proteger a sua família, de proteger as suas esposas e seus filhos. Foram os homens, não foram as mulheres. A preocupação era em proteger o lar, em proteger a família. E ao longo da história, e sempre foi, e até hoje é assim, as mulheres não são obrigadas a se alistar. São os homens que têm essa obrigação, não é a mulher. E quando os homens se alistam, a primeira coisa que eles perdem é o seu cabelo. E ainda bem que eu não estou em idade mais de alistamento, já fui dispensado. E as mulheres não perdem seus cabelos. Elas continuam da mesma forma. Mas vamos lá, vamos mais privilégios? Vamos para alguns dados. Ao longo da história, isso é fato, se você ler o livro você vai ver isso, e é fato, incontestável, sempre foi reservado aos homens os trabalhos mais árduos, os trabalhos mais pesados. Não é à toa que isso se reproduz até hoje. Fato é que quase 90% dos acidentes de trabalho que levam à morte são os homens que morrem. Por quê? E quando a gente vai para a estatística, a gente percebe que é construção civil, caminhoneiro, né? São profissões de mais risco, profissões onde você tem mais riscos e um trabalho mais pesado. Mas por que isso? Porque os homens trabalham lá, não são as mulheres. E ao longo da história sempre foi assim. Os trabalhos mais pesados foram reservados aos homens. Mas vamos mais para alguns dados. Há uma comoção, uma sensibilidade, é óbvio, e todo mundo tem que estar sensível à causa, em relação ao suicídio. E as mulheres se suicidam muito, isso é verdade. Mas você sabia que 78% das pessoas que se matam são homens? Você sabia disso? São homens. A maioria dos mendigos são homens. Para cada uma mulher assassinada, 10 homens são mortos no Brasil. Você sabia disso? 10 homens são mortos para cada mulher assassinada. Vamos imaginar o seguinte fato. Estamos num navio e ele começa a afundar. Lembra do Titanic aí, quem assistiu o filme? Existem botes salva-vidas. Eu lhe pergunto, quem são as primeiras pessoas que serão salvas? As mulheres e as crianças. E se tiver mico-leão dourado lá dentro, vai um mico-leão dourado primeiro. E o homem vai por último. O homem, como diz alguns especialistas, o homem é o sexo dispensável. No momento em que o homem estiver num lugar em que existe comida, existe criança, homens, idosos e mulheres, existe comida e essa comida está sendo racionada, quem você acha que é o último que vai se alimentar? É o homem. É o homem, é o sexo masculino, porque o homem é o sexo dispensável. Essa é uma grande verdade. Muitos dizem que o sistema médico é machista. Pegam aí um ginecologista safado da vida que abusou das mulheres, e claro que isso é horrível e deve ser punido, mas pega um caso como esse para propagar a ideia de que o sistema médico é machista. Mas você sabia que os homens morrem mais que as mulheres em todas as 15 principais causas de morte precoce? Os homens morrem muito mais. Você sabia que proporcionalmente o câncer de mama e o câncer de próstata são fatais entre homens e mulheres? Mas você sabia que as mulheres recebem 700% a mais de verba e campanha publicitária contra o câncer de mama do que os homens recebem contra o câncer de próstata? Uma pesquisa do INCA em 2009, o Instituto Nacional de Câncer, vai dizer que os homens são 77% mais acometidos por um câncer do que a mulher. Mas as publicidades, as verbas, são sempre visando a saúde da mulher. Existem programas de saúde da mulher específicos, mas nós não vemos um programa específico da saúde do homem. Embora, é claro, tenha também agora o Novembro Azul, né? Mas é algo importante, nós temos que admitir. Mas, de forma geral, as verbas, as campanhas, tudo é para a mulher, para a saúde da mulher. Existem leis que são claras as referências ao privilégio da mulher. Por exemplo, existe uma lei que garante que o SUS faça cirurgia plástica quando a mulher ela é vítima de violência doméstica. Por falar em violência doméstica, vou fazer um vídeo só sobre isso, depois sobre a violência contra o homem. Mas vamos lá, existem leis que são gritantes o privilégio em relação às mulheres. Por exemplo, existe uma lei que garante que o programa da família esse benefício deve ser feito preferencialmente à mulher. E também na Minha Casa Minha Vida, preferencialmente tem que ser nome da mulher. Existem várias leis que eu poderia citar aqui, mas tem outras coisas que pesquisas demonstram, por exemplo,
que 87% da guarda das crianças e adolescentes fica com as mães. E o documentário The Red Pill vai mostrar como os pais, isso é fato, né? Como os pais também sofrem pelo fato de não terem o convívio, de não ficarem com a guarda dos filhos, simplesmente porque são homens, porque se pressupõe que a mãe ama mais, que se pressupõe que a mãe é mais habilitada, mesmo muitas vezes não sendo, mesmo muitas vezes não tendo nem condições de criar aquela criança, mas já uma tendência. Mas não dizem que o mundo é machista? Se a justiça fosse machista, daria mais a guarda ao homem. Sem falar, por exemplo, que quando as mulheres são condenadas por um crime semelhante a um crime feito por um homem, as suas penas são mais brandas. Existem pesquisas que demonstram isso, eu não estou dizendo isso do nada. Há pesquisas que demonstram tudo isso. Sem falar que existe delegacia para a mulher, existe uma lei específica aí da Maria da Penha, agora já existe a lei de feminicídio. Se você matar alguém e ela for mulher, for crime passional, claro, tem uns critérios, mas se for mulher, a sua pena vai aumentar. Me diga uma coisa, depois que você ouviu tudo isso que eu falei, existiriam ainda mais argumentos, existiria ainda muito mais coisas que a gente podia trazer à tona aqui. Mas ao observar tudo isso que eu falei, você ainda tem coragem, você ainda consegue defender a tese de que o homem é privilegiado na sociedade e não a mulher? Você consegue ainda defender essa tese? Observe atentamente o que eu falei, você vai perceber que isso é uma inverdade. São as mulheres que são o sexo privilegiado e não os homens. Mas antes de ir embora, não esqueça de dar um like para nos ajudar. Isso ajuda muito o nosso canal. A gente está querendo chegar aí a 1000 inscritos. Nos ajude, queremos chegar o mais rápido possível. Nós só conseguiremos fazer isso se você compartilhar esse vídeo. Se você dar um like, você comentar, porque tudo isso vai nos ajudar o vídeo a ter um alcance maior. Compartilhe, se inscreva se você não se inscreveu ainda. Aperte nesse sino que aparece aí para receber as nossas notificações semanais. Até a próxima, se Deus